Queridos, na última oportunidade que estivemos aqui, nós ministramos neste texto, mais precisamente no verso 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós falaremos através dos versos seguintes. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. O tema escolhido por nós nesta noite, o preço para ser um discípulo de Jesus. Se há um preço, há algo a ser pago. E aí, dentro desse contexto, que nós ouviremos a palavra do Senhor nesta noite. E dentro desse contexto, queridos, como já dissemos anteriormente, após Jesus ter chamado os seus discípulos de forma poderosa, impactante e explícita em seu convite, se alguém. Esse convite não se restringia apenas a um grupo de pessoas, e sim a todas as pessoas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse verso que nós acabamos de ler, posteriormente, funciona como um paradoxo na nossa vida, na vida cristã. Pois, notem bem, os queridos irmãos, que após aquele ouvinte que então aceitou o convite de Jesus, negando-se a si mesmo, tomando da sua cruz, há um resultado, queridos. O resultado é perder a sua vida por causa de Jesus. E quem perde a sua vida por causa de Jesus, esse salvará a sua vida. Não parece um paradoxo? Algo sem nexo? Mas não é. E o contrário disso mostra que aquele que não nega a si mesmo, aquele que não toma a sua cruz e a carrega, procurando então salvar a sua vida, esse perderá a sua vida. Essa declaração antagônica, ou seja, contrária em si, ela mostra uma inversão dos valores mundanos e humanos. Pois a tentativa de preservar a vida a todo custo leva a pessoa a uma perda irreparável. E quando nós observamos no texto a expressão salvar a sua vida, observem, queridos, não está falando tão apenas ou tão somente da experiência física, do berço à sepultura, na conta de todos os seus dias na terra. Não. Está falando da totalidade de nossas vidas, de todo o nosso ser, incluindo todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todas as nossas ambições, e a segurança que nós procuramos em nossas vidas, e até mesmo a nossa identidade pessoal. Lembrem bem vocês, nós estamos falando sobre discipulado. E ainda que a vida terrena seja valorizada, Jesus propõe algo muito maior, muito mais valoroso, algo superior. E aí o texto fala sobre perder a sua vida. Perder a sua vida, querido, significa render-se a Deus, render-se a Jesus, render-se aos propósitos divinos. Mas não é só isso. O negar-se a si mesmo é desapegar-se de si próprio, de sua autossuficiência, de sua autonomia, e estar disposto, ou estarmos dispostos a enfrentarmos qualquer tipo de perda ou de perseguições, ou até mesmo a morte física em nome de Jesus. Mas podemos observar um elemento no texto aqui crucial, nesse verso. Quem perder a sua vida, os irmãos podem olhar o texto, por minha causa, esse a salvará. A salvação tão somente, queridos, é através de Jesus. Jesus aparece aqui como o centro e a motivação para essa
entrega. Não se trata de uma autonegação vazia, mas um sacrifício tendo como propósito o propósito divino. A vida que é perdida por causa de Cristo, a vida que é perdida por causa de Cristo é a vida do eu, centrado em nós mesmos. Também nas riquezas, nas coisas terrenas, no reconhecimento do homem ou do reconhecimento do mundo. Portanto, queridos, essa morte é a morte do eu. E aí então o texto faz com que nós reflitamos e percebamos um desafio tremendo aqui. Eu e vocês, estamos dispostos a isso? A negar a nós mesmos? O verso 23 aponta para o chamado de Jesus ao discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Já o verso 24 revela então a essência do discipulado. Notem bem vocês, esse verso mostra-nos que deve haver uma transformação radical. Do quê? De vida, de princípios e valores, de prioridades e disposições, de desejos e de ambições, de tudo. Por isso que a palavra de Deus fala-nos de um novo nascimento, de um novo homem, de uma nova criatura, pois todas as coisas se fizeram novas. E então nós podemos observar que esta é a verdadeira vida, a vida em Cristo Jesus, tão somente em Cristo Jesus. Portanto, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa própria cruz, só pode acontecer na minha e na sua vida quando da ocasião de uma vida nova em Cristo Jesus. Aquele que não está em Cristo Jesus, ele não é capaz de negar-se a si mesmo. Aquele que não está em Cristo Jesus não é capaz de tomar a sua cruz. Consequentemente, em momento algum ele passará a seguir a Jesus. Então, somente aquele que nasceu de novo, nasceu uma nova criatura, uma nova pessoa, nasceu no lugar daquele que estava morto espiritualmente. E esse novo nascimento provoca então a morte do seu velho eu, culminando com uma nova pessoa em Cristo Jesus, promovendo então um novo estilo de vida. Desta forma, sim. Novo homem, nova criatura, novo estilo de vida. Agora, você então poderá negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, porque o seu eu morreu. Morreu para a escravidão do pecado, morreu para a morte eterna, morreu para os laços do inimigo, morreu para si, mas agora viveu para Jesus. Todo nascido de novo, então, queridos, torna-se discípulo de Jesus. Se alguém se levantar e disser, eu quero ser discípulo de Jesus, por si só, não será possível. Isso é possível tão somente para aquele que nasceu de novo. Esse sim, se torna seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. E o discipulado, queridos, é um convite para essa renúncia radical. Negar a nós mesmos é negar tudo, queridos. É negar o nosso orgulho, a soberba, a presunção, a autonomia, a autossuficiência, a autoconfiança. Sim, eu e vocês estamos dispostos ou já fizemos isso? Envolve a mudança do eu de lugar. É como se nós saíssemos de cena e um outro de nós, nascido novamente agora, surge em cena e agora filho de Deus. Filho de Deus. E esse discipulado, como já dissemos anteriormente, também é um convite, além de radical, é um convite para a morte. Vejam bem vocês, tomar a cruz é um convite para a morte. A cruz era um instrumento de morte. Tomar a própria cruz é abraçar a morte do eu que nós estamos dizendo aqui. Ninguém pode se levantar e dizer, a minha cruz
é uma pessoa, a minha cruz é uma doença, a minha cruz é uma fraqueza, a minha cruz é uma dor, a minha cruz é um filho, a minha cruz é o meu casamento, o meu relacionamento. Ninguém pode dizer isso, porque a cruz é eu e vocês que temos que carregar, é a nossa disposição de morrermos para nós mesmos, para o mundo, para a concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida, e uma vez mortos, somos vivos, e estamos vivos para Deus. E esse convite continua, queridos, além de ser uma renúncia radical, além de ser um convite para a morte do eu, ele é um convite para uma caminhada, anotem bem vocês, honesta com Jesus. Esse é um desafio exigido de mim e de vocês todos os dias. Todos os dias. Como? Em nossas escolhas, em nossas decisões, em nossos propósitos, em nossos sonhos, em nossas realizações. Por quê? Porque a partir de então, se nós já morremos para nós mesmos, se agora somos nova criatura, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós somos seus discípulos agora, e então é a Ele que seguimos, é Ele que nós imitamos, e então nós podemos resumir essa vida no viver na perspectiva de Jesus, amando o que Jesus ama, odiando o que Jesus odeia, vivendo como Jesus vive, falando como Jesus fala, agindo como Jesus é. Portanto, queridos, esse é um convite para que nós caminhemos honestamente com Jesus. Não há como caminharmos com Jesus de outra forma. O discípulo também conhece a necessidade dessa renúncia. E aí então vem o verso 24, e nós vamos ler novamente, onde diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, disse Jesus, esse a salvará. O discipulado, querido, seguir a Jesus, implica no maior, podem ter certeza disso, e quem vive isso vai concordar, é o maior paradoxo da existência humana. Por quê? Porque os valores de um discípulo, ele está invertido. O texto bem mostra isso, ganhar é perder, e perder é ganhar. Cristo oferece a mim e a vocês uma cruz, mas quando Ele oferece essa cruz para nós, é para que no final da nossa caminhada com Ele, Ele nos dê uma coroa e nos conduza à glória. Seria possível alguém querer salvar a sua vida, porém ao invés disso, perdê-la? O texto está dizendo isso. Seria possível alguém querer salvar a sua vida, porém ao invés disso, perdê-la? O que os irmãos acham? A resposta é sim. E como isso é possível? Bom, vejamos, a vida aqui não se refere meramente à existência dos nossos dias aqui na Terra. A nossa vida biológica, como dissemos anteriormente, é a totalidade de todo o nosso ser. E nada fica de fora. Desejos, vontades, afeições, disposições, sentimentos, tudo está englobado dentro dessa palavra vida. Mas notem-me vocês, é possível alguém querer salvar a si mesmo e perder a sua vida? Como falamos anteriormente, sim. Quando o controle egocêntrico de sua vida busca a sua própria felicidade e uma felicidade sem Deus. Quando os seus comportamentos, suas ações, suas preocupações estão centradas em si próprio, sendo indiferente aos demais e indiferente a Deus. Quando você está rendido ao hedonismo, ao materialismo, ao mundanismo, quando as suas ambições, os seus desejos carnais, o seu orgulho e toda a sua tentativa de autonomia pessoal está em voga. Quando você prioriza o querer ter toda e qualquer coisa aqui na terra, bens, carreiras,
finanças, popularidade, status, posição, tudo acima de Deus. Perceberam como uma pessoa querendo salvar a sua vida pode perdê-la? Basta viver e ser dessa forma. Quando a vida do homem está embriagada pelo um prazer desenfreado, oferecido pelas taças dos prazeres desse mundo, sem limites, sem regras, sem valores, descendo por ladeira abaixo, como um caminhão sem freio, como um cavalo desembestado, um abismo chama outro abismo e tudo vai de mal a pior. Não adianta alguém querer salvar a sua vida vivendo dessa forma. Está perdendo a sua vida. E nós podemos observar que nesta vida, neste mundo, nessa sociedade, as pessoas estão ávidas por satisfazerem a si próprios. Experimentam todas as coisas oferecidas nas taças dos prazeres mundanos, como se nessas taças houvesse ingredientes de felicidade, mas não há. Ali só há engano, dor e tristeza. Uma outra forma de uma pessoa querer salvar a sua vida e perdê-la é quando ele busca a salvação fora de Cristo. Há muitos caminhos que conduzem o homem à religião, mas um só caminho conduz o homem a Deus, e nós sabemos quem é: Jesus. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os irmãos conseguem observar, ou alguém conhece um outro caminho, podem me contar, porque a Bíblia diz que não há outro caminho, somente Jesus. Uma pessoa pode ter fortes experiências religiosas, buscar experiências arrebatadoras na busca de encontrar-se com Deus, mas certamente mergulhará nas águas mais profundas das filosofias e das religiões, que levarão essa pessoa a perder a sua vida, porque elas vão se distanciando cada vez mais de Deus e ficando cada vez mais perdida em sua vida. Uma outra forma de uma pessoa querer salvar a sua vida e perdê-la é quando ele busca realização em coisas materiais. Queridos, o mundo gira em torno do dinheiro. E não sou eu que estou dizendo isso. O dinheiro é a mola propulsora que move o mundo, e faz muito tempo. O dinheiro é um senhor que tem escravizado ao longo de todos os tempos uma imensidão de pessoas, transformando tais pessoas em escravos do dinheiro. E nessa escravidão nunca se lembram de Deus. Esquecem-se de Deus, mas não esquecem do dinheiro. Perdem sua vida nessa corrida frenética pelo querer ter. Pode ter todos os tesouros do mundo, ter todas as posses, mas nada que a pessoa possa angariar nessa vida, ainda que seja muito, compensará a perda da sua alma. Nós podemos observar que essas pessoas que vivem dessa forma, levando as suas vidas desse jeito, assim como diz a música, né? Deixa a vida me levar, e assim eu vou levando. São aqueles que claramente não atentaram e muito menos atenderam o convite de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então seja meu discípulo. Esses são aqueles que priorizam a segurança na terra nos bens que possui. Seus interesses são muito grandes por tudo aquilo que procuram aqui na terra. Não querem nenhum compromisso com Jesus. São aqueles que se apegam demasiadamente à vida terrena e buscam preservar essa vida, a qual buscam com toda a avidez, com todas as suas forças, empregando toda a sua energia, para que não a perca, mas estão perdendo do mesmo jeito. Estes são aqueles que não medem esforços para acumular bens.
posições, condições, fama, poder, mas temem perder tudo isso, mas estão perdendo suas almas. Estes são aqueles que, entre aspas, tentam salvar essa vida focada no seu eu, no seu ego, nas preocupações daqui da terra, que são efêmeras e temporárias, e então acabam por perder a verdadeira vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus diz-nos que, sabe quem são esses? A Bíblia fala que estas pessoas são chamadas de homens naturais. Aqueles que são inclinados para as coisas da carne, para as coisas do mundo, e que acham que seguir a Jesus é perder a vida. Os irmãos conhecem ou já ouviram alguém dizer isso? Seguir a Jesus é perda de tempo. Pois bem, são essas pessoas que acham que ser de Cristo, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo é uma grande perda, é perder a vida. E aí, então buscam ganhar a vida aos seus olhos, ao seu jeito, através de riquezas, prazeres e qualquer coisa que satisfaça o seu eu. E vivem nesse mundo. E a Bíblia diz que esse mundo, ele tão somente jaz no maligno. E o que é jazer no maligno? É todo esse sistema mundano, e quando falamos de sistema, é todas as suas estruturas. E quando falamos de estruturas, nós falamos das estruturas políticas, sociais, econômicas, filosóficas, bem como todos aqueles que vivem nesse mundo com uma humanidade não regenerada. Esses são todos aqueles que querem salvar a sua vida, mas estão perdendo a sua alma. E o contrário, queridos, o que significa perder a vida para então ganhá-la? Bom, para o homem natural, como dissemos, seguir a Cristo é perder a vida. O homem natural não entende das coisas de Deus e as vê como loucura. Ele considera todo aquele que é discípulo de Jesus como um tolo, sendo que tolo é ele. Ele acha que todos aqueles que renunciam todas as coisas desse mundo, seja quais forem, riquezas, prazeres, por buscar uma herança eterna que ninguém vê, mas nós vemos pela fé. Esse homem, o homem natural, acha que nós estamos perdendo a nossa vida. E então o homem natural, ele não consegue renunciar às coisas do aqui e agora. Ele nem acredita que há uma vida por vir. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem esperança, porque nós esperamos aquilo que não vemos e temos a plena convicção daquilo que nos espera. As lentes que essas pessoas usam não permitem que eles enxerguem além, muito mais do que um palmo à frente do seu nariz. Como poderiam então enxergar o futuro, enxergar a vida eterna? O coração dessas pessoas é um coração terreno. Por quê? Porque o tesouro que está dentro dos seus corações também são terrenos. Não foi isso que Jesus disse? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus sabe o valor inestimável da vida com Jesus. E aí então o verso 25 diz-nos: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Observem, ganhar o mundo inteiro. O contexto aqui é dinheiro, mais uma vez. O dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna. Se alguém acha que vai comprar um terreno no céu, está enganado. Ledo engano. A pergunta que Jesus faz aqui é uma pergunta retórica. Claro que ele sabia a resposta. Mas ele pergunta para enfatizar o custo da verdadeira vida em Jesus. Uma vida sem ser fútil, sem ser pela busca das coisas terrenas e temporais, ser comparada às coisas celestiais, com a eternidade. Naquele contexto, querido, da época, ganhar o mundo inteiro trazia uma ideia de poder, riqueza, status, mas isso não é diferente dos nossos dias. O versículo então vem sublinhar o valor inestimável de uma alma ou da própria vida.
O homem pode obter tudo o que o mundo oferece, tudo, do berço à sepultura. Mas, nessa caminhada, se ele se perder, ele se perderá espiritualmente e se perderá eternamente. E todo o seu ganho material aqui se tornará sem sentido. Impossível não nos lembrarmos de Salomão. Tive de tudo. Tudo que meus olhos viram e desejou eu tive. Para resumirmos. Mas eu cheguei a uma conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Não há sentido nenhum. A alma aqui, queridos, é apresentada como o bem mais valioso e que não pode ser comprada por riqueza nenhuma. Somos convidados a uma reflexão sobre as verdadeiras prioridades da nossa vida e do nosso caráter cristão, que exige uma entrega total e um desprendimento de tudo aquilo que é terreno, temporal e mundano. Esse desprendimento de tudo isso é o que permeia a minha e a sua vida, queridos. Eu e vocês podemos dizer, eu sou discípulo de Jesus? Se nós somos, a nossa vida é permeada com todo esse desprendimento. E então vem a Bíblia e a palavra de Deus e nos diz que a vida é curta. O homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra passageira. Tiago, falando do homem, diz: você nem sabe o que acontecerá amanhã. Você nem sabe o que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um breve tempo e logo se dissipa. Ainda a palavra de Deus diz-nos que a nossa vida é como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo passa, como a palha que se lança na eira e como a fumaça que sai por uma janela. A vida é tão breve, queridos, para que nós fiquemos preocupados com as coisas desse mundo. Quanto ao dinheiro, notem bem vocês, perde todo o seu valor quando uma pessoa morre. A morte, queridos, ela é igual a todos. E não, nada trouxemos e nada levaremos desse mundo. Passar a vida correndo atrás das coisas desse mundo, dos tesouros loucos desse mundo, não faz sentido para nós cristãos. Nós não devemos colocar a nossa confiança na estabilidade das riquezas, na efemeridade das riquezas, porque isso é insensatez, isso é loucura. Pois a salvação da alma vale muito mais do que qualquer riqueza. Uma pergunta aos irmãos: é melhor ser salvo ou ser rico? Os irmãos já ouviram, me veio em mente agora nesse momento, aqueles conteúdos das redes sociais, quando alguém pergunta aos transeuntes: 5 minutos com Jesus ou 1 milhão na sua conta? Os irmãos já ouviram esses textos? A maioria responde: 1 milhão na minha conta. Ah, mal sabem que estão perdendo a sua alma. E que esse 1 milhão, 5 milhões, 1 bilhão, seja o que for, não o levará ao céu, à eternidade. A riqueza vai nos acompanhar tão somente até a sepultura. A riqueza nos levará até ali, só. Mas a salvação, eu e vocês desfrutaremos eternamente. E aí então Jesus, num texto da palavra de Deus, numa parábola do rico insensato, chama aquele homem de louco, porque ele negligenciou a salvação da sua alma e pôs a sua confiança nos bens materiais. A morte chegou àquele homem, mas o juízo chegou também. Então nós observamos que a perda da alma é uma perda irreparável. Queridos, dinheiro se ganha, dinheiro se perde. Se alguém perder dinheiro, pode readquiri-lo. Ah, mas a alma não. Uma alma perdida não há como reavê-la. É impossível mudar o destino eterno de uma pessoa. Nós podemos ver na parábola do rico no mendigo. O rico morreu, entrou em juízo e queria mudar a sua condição. Impossível. Impossível. Algumas pessoas vendem a sua honra
não têm princípios e não têm valores. Vendem também a sua consciência e até mesmo a sua alma, para alcançar muitas vezes bens, popularidade, prazeres, mas não há nenhuma quantidade de dinheiro, poder ou status que possa comprar de volta uma alma perdida. Vender a alma por dinheiro é um péssimo negócio. É um golpe. E de golpe nós estamos cansados de ver por aí, né? É uma enganação. Uma pessoa que morre, nada mais ela tem. Ela só pertence agora à morte. E no seu julgamento, tudo que ela amealhou aqui na terra, não vai fazer mudar o destino final da sua alma. Essa conta não fechará, queridos. E então nós vemos a parábola do fazendeiro rico, onde aquele homem, depois de uma grande colheita, arrazoando consigo mesmo, e notem bem vocês, olha o eu aqui, o que eu farei? Eu não tenho, notem bem vocês, onde recolher os meus frutos. Então eu disse, eu farei isso, eu destruirei os meus celeiros, eu reconstruí-lo-eis maiores, e aí então eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. O seu eu estava em primeiro lugar, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, porque vou fazer isso, porque vou fazer aquilo. Então nós podemos observar que naquela noite, ninguém menos que Deus disse a ele, louco, você é louco, esta noite pedirão a tua alma e tudo isso que você tem reservado, preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Neste ponto aqui nós podemos observar que Jesus falou sobre essa parábola, falando sobre o perigo da avareza e o risco de nós colocarmos a nossa confiança nos bens materiais e o prejuízo irreversível que se pode ter quando não se tem como prioridade a eternidade. Qual era o problema daquele homem? Ser rico? Não. Certamente não. Certamente não. A Bíblia relata inúmeros homens que foram ricos, Abraão, Jó, Davi, Salomão, José de Arimateia. O problema era a forma com a qual aquele homem se relacionava com o dinheiro e as suas consequências. O problema não estava em ter o dinheiro, o problema estava no amor ao dinheiro. E não o dinheiro em si mesmo, porque o dinheiro, como as pessoas costumam dizer, o dinheiro é a raiz de todos os males, e esquece de dizer que não, o versículo não diz isso, o versículo diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E então nós podemos observar que esta é a razão principal na vida daquele homem, o amor ao dinheiro e sua insensatez. E é interessante que ele colheu muito, e ele olhando para si, porque eu isso, porque eu aquilo, por eu aquilo outro, ele queria construir celeiros muito grandes, mas ele poderia ter pensado, nossa, como eu amealhei grandes coisas, quer saber? Eu vou dividir com os meus conservas, com os meus vizinhos, com aqueles que necessitam, eu não preciso de tudo isso. Mas quem é avarento, não pensa dessa forma, pensa apenas em si. Então nós podemos observar que se nós fizéssemos uma colocaçãozinha nos dias de hoje, é como se aquele homem estivesse enchendo os seus celeiros, enquanto vinham pessoas com as suas barrigas vazias. Devia ajudar o necessitado. E essa parábola mostra-nos a riqueza dos detalhes a qual este homem trouxe-nos como exemplo. Ele falou primeiro dos seus bens. Notem bem vocês o texto. Primeiro ele falou de todas as coisas, dos seus bens, dos seus frutos, dos seus celeiros. E no final do texto ele fala, então eu direi à minha alma, come, bebe e regala-te. Ele inverteu os valores. Falou de tudo primeiro, de si, de tudo que tinha, e deixou sua alma por último. Mas então vem Deus e diz, louco, esta noite pedirão a tua alma por primeiro.
E o que tens reservado veio depois. Para quem será? Aquele fazendeiro não sabia que aquele era seu último dia. Certamente no final daquela tarde, ele vendo o sol sobre toda a sua plantação, toda aquela colheita, planejou algo para o futuro. Vou beber, vou comer, vou me regalar. Fez cálculos, esboçou ideias, planejou grandes coisas e projetos, mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? E é interessante, queridos, que o termo te pedirão, no original, é como se fosse algo emprestado. E então a vida, que é uma dádiva, e tudo o que ele tinha, não era dele. Era do próprio Deus. Do próprio Deus. Tiago, em sua epístola, nos lembra que podemos fazer planos para hoje e para o amanhã. Mas nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Se nós pensarmos e fazermos isso, ou fazermos aquilo outro, se Deus quiser, primeiramente, porque a nossa vida é um vapor, que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ninguém tem a certeza dos momentos seguintes. É tolice do homem repousar a sua confiança e a confiança do seu futuro naquilo que ele possui. E a loucura daquele homem era dupla, porque ele havia preparado para si aquilo que ele pensava que desfrutaria na terra, mas deixou de preparar para si a vida eterna. E então nós podemos observar que a pergunta que o fazendeiro rico fez, que foi feito ao fazendeiro, para quem será? Tudo o que ele havia juntado ficaria para outras pessoas que não tinham juntado nada, não tinham semeado grão algum. E isso é o que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A loucura de ter se dedicado toda a sua vida em algo passageiro, efêmero e que não é eterno. Certamente, quando aquele homem morreu, o seu funeral, como ele era rico, deve ter sido luxuoso. Mas no seu funeral, e a partir de então, ele não pôde desfrutar de mais nada disso. Não pôde desfrutar mais nada disso. Queridos, estamos chegando para a conclusão e a aplicação. Quando eu e vocês olhamos para nossas vidas, as nossas vidas demonstram que somos discípulos de Jesus? Negamos a nós mesmos? Temos tomado a nossa cruz? Porque se alguém diz que segue a Jesus e não passou por essas etapas anteriores, está enganado. Estamos dispostos a pagar o preço do discipulado? Perder a nossa vida para então ganhá-la? Reconhecemos quão radical é e quão necessário é a nossa vida com Jesus? Quais os valores que norteiam as nossas vidas? Os valores do mundo ou os valores do reino de Deus? Eu e vocês temos vivido para ganhar as coisas daqui da terra ou para conquistarmos tesouros nos céus? Temos renunciado às ambições egoístas? A causa maior de nossas vidas é algo ou alguém? O mundo ou o Cristo? Se eu e você somos mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos, como que nós temos utilizado as bênçãos que nós temos recebido? Temos nos esforçado para usarmos o que Deus nos dá para o bem de outras pessoas e muito mais para a glória de Deus? Eu e vocês podemos dizer que somos ricos para com Deus, deixando de confiar em toda e qualquer coisa desse mundo, confiando tão somente nele? Saibamos, queridos, que a prosperidade, ela tem seus perigos, e a palavra de Deus nos diz a respeito disso.
A riqueza, ela é capaz de sufocar a palavra de Deus, pois não há como adorar a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ou há de agradar-se de um e aborrecer a outro, ou vice-versa. As prosperidades também criam armadilhas e trazem tentações para nós. Dão uma falsa sensação de segurança, e que é mentira. Portanto, quem se contenta com aquilo que o dinheiro pode comprar nesta vida, está correndo sério risco de perder a sua vida. E perder a sua vida, o dinheiro não poderá comprá-la. Queridos, chegamos ao fim dessa meditação nessa noite. E então, nós não podemos dizer outra coisa a não ser: louvado seja o Senhor, que em Cristo Jesus, um dia mudou o nosso coração, o nosso ser, para que nós deixássemos de buscar o prazer nesse mundo, à parte de Deus, para agora em Cristo Jesus, vivermos nesse mundo tendo todo o nosso prazer nele, Deus, o nosso Deus, e em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo comunique essas verdades aos nossos corações, que tenhamos uma atenção profunda e tremenda ao que nós ouvimos nessa noite, para que realmente nós sejamos impactados por essa palavra tão profunda, não dita por nós, mas ouvida por nós, vindo da palavra de Deus. Amém, queridos?